É isso? Então vamos continuar aqui a nossa prosa. Então, galera, na verdade, isso daqui era muito para vocês relembrarem. A questão pra gente de ácido e álcali, dessa modificação dos pigmentos durante um processo de cocção, claro que vai muito em função de qual produto alimentício a gente quer obter na indústria. Então, se eu quero produzir alguma conserva, algum produto enlatado que tem, né, como matriz alimentar uma hortaliça ou uma fruta, a gente tem que entender que se esse produto for submetido a um processo de cocção, você vai ter ali uma alteração nesse pigmento. E que, claro, não necessariamente quando esse pigmento ele é alterado, a sua cor, a gente tem alterado necessariamente a sua composição em concentração nutricional. Mas o consumidor, ele quer um produto que seja atraente visualmente. O que é interessante a gente entender é que quando a gente às vezes preza muito pelas características sensoriais, pode ser que você, para manutenção de um pigmento, utilize algum produto que reduza a concentração de algum outro nutriente importante, como alguma vitamina hidrossolúvel, por exemplo, tá? E que ao longo, né, desse processo produtivo, a gente pode fazer o uso do acréscimo, né, de algum pigmento, a gente pode fazer alguma estratégia para isso, tá? Então é só compreender que o teu produto final ele pode sofrer um impacto de desgaste, né, de degradação de algum pigmento, e aí por conta disso que na indústria eles usam muito que aromatizantes, e usam também o que? Muitos corantes, porque no processo produtivo você pode acabar degradando. No caso das antocianinas e dos carotenos, quando você acaba, né, tendo uma perda nesses pigmentos, a gente também perde um valor nutricional importante. Muito uma questão funcional, porque o caroteno, licopeno e antocianinas têm uma característica de serem antioxidantes. Então a nossa ideia é de preservação também desses pigmentos desse ponto de vista, tá? Para a saúde. E lembrar que a clorofila ela pode dizer pra gente, dar pra gente uma informação sobre o estágio de maturação. Bom? E aí eu ia entrar no processo de falar para vocês sobre as frutas. Que o conceito, né, também esse conceito horroroso, pobre aí, produto da frutificação de uma planta saudável. Né? Para mim fala e não falou nada, né? Então, a classificação pode ser por apresentação e tipo, então tem fruta fresca, fruta seca, que é a semente comestível desse fruto, a seca por um processo de desidratação, processo de secagem, onde a gente reduz a atividade de água. E aí, no caso, gente, quando tem aqui essa questão da fruta seca, semente comestível, o abacate, por exemplo, a semente do abacate é muito rica em nutrientes. Então as pessoas geralmente jogam aquela semente fora. Por que não usar? Semente da jaca. Semente da jaca tem uma concentração de amido bem interessante. Então você pode coccionar a semente da jaca para consumo direto, como uma semente comestível, como se fosse uma semente de pinha, o pinhão, que é muito tradicional no sul do país, e utilizar essa semente para consumo. Uma coisa que pode se fazer com a semente da jaca é bolo. Então você cocciona, vai ter a formação, né? Você vai identificar que tem uma pele, né? Ali ao redor daquela semente, igual a do pinhão, vai precisar tirar. Depois você pode processar e utilizar. Ah, tá sem imagem para vocês? Então, peraí. Então, foi e depois saiu sozinho. Vê se foi agora, gente. Se sair, me avisa, tá bom? Porque eu já tinha colocado. Perdão. Então, voltou, que bom. Então, é uma alternativa. Quando eu falo de tipos de frutas, tem ali com, sem caroço, cítricas, mediterrâneas, neotropicais. Está muito se reportando a sazonalidade, né, ao local dessa fruta de cultivo. E as frutas também têm a classificação por teor de glicídios. Mas aí, pessoal, para quem não lembra,
a gente pode ter frutas com diferentes tipos de classificações, assim como eu conversei com vocês das hortaliças. Então, por exemplo, quando eu falo, né, das frutas, né, esse produto maduro da frutificação de uma planta saudável. Então, a fruta, geralmente, eu vou desenhar, gente, uma bola, tá bom? Só para botar as partes. Então, a fruta, ela tem o epicarpo, que é a casca, né? Mesocarpo, que é a polpa. E o endocarpo, que é a semente. Então, o epicarpo também pode ser chamado de pericarpo, tá? Eu vou botar o tradicional mesmo, deixa epicarpo aqui, bonitinho. O que é importante aqui, só para conversar com vocês? Que quando a gente fala de fruto, a gente pode ter o fruto carnoso e o fruto seco. Gente, o fruto carnoso é porque a polpa está desenvolvida, né? O mesocarpo está desenvolvido. Quando você fala num fruto seco, ele está todo, né, com baixa atividade de água, baixa concentração de umidade. Então você não tem um mesocarpo distinto do epicarpo. Você tem tudo aderido, né? Como castanha, feijão, ervilha. Você está consumindo um produto que está todo seco ali. Então, o pericarpo está seco. No caso do carnoso, a gente tem a baga. Isso aqui não precisa decorar não, tá, gente? Só se vocês forem fazer, tipo no caso do Pedro, que é sobre vinho. Ele vai ter que falar da uva. Então ele vai ter que falar que a uva é um fruto carnoso. E aí, no caso, como a uva tem uma única semente, né? Depende da uva, né? Quando for aquelas que têm sementes dispersas, né? Que tem uvas que têm as sementes dispersazinhas, né? Livres no meio. Então é uma baga. Se for drupa, é uma única semente, que é mais tradicional. Azeitona, pêssego, abacate. Então, drupa é uma única semente. Baga são várias, né, sementes livres dispersas no mesocarpo, que é melancia, goiaba, laranja. E aí, só para a gente categorizar isso, quando a gente fala da banana. Tem gente que fala, né, que a banana é um fruto carnoso. Não, gente, na verdade, a banana é um fruto partenorcárpico. Fruto partenorcárpico. Partenocárpico. Ele provém de um processo chamado partenocarpia. Gente, não teve fecundação. Então, não tem semente. Então, aqueles pontinhos pretos são os ovários não fecundados. Então, não tem. Aquela ali, aquele pontinho, o pontinho preto da banana é a semente. Não, não é. A banana é um fruto que ele nasce, mas não ocorreu fecundação. Tá? Então, limão Tahiti é a laranja Bahia, banana, todos são frutos partenocárpicos. Bom? Mas é só um detalhe da vida. Agora vamos falar. Era só para relembrar mesmo, né? Terminar agora de falar de teor de glicídios, a gente entra propriamente dito no assunto. Porque às vezes eu vou utilizar algum termo técnico e aí eu só dei uma passada para vocês relembrarem o N3. Então, de teor de glicídios, mesma coisa, né? Grupo A, B e C. Então, você vai ter essa distinção de frutos como abacaxi, açaí, carambola, melancia, caju, sendo frutas do grupo A. Grupo B, ameixa. Deixa eu ver se eu caí minha conexão. Peraí, gente. Não. Ameixa, figo, maçã, mamão, manga, pera. Grupo C, 20% de glicídios, caqui, uva, banana. E tem as oleaginosas. Mas, gente, isso aqui a gente não utiliza muito do ponto de vista dietético, tá? Até porque o açaí, por exemplo, ele tem baixo percentual de glicídio, mas ele tem alto percentual de gordura. Então, não quer dizer que o açaí
Ele não tem um valor calórico ali importante. Então, é até interessante a gente entender o percentual de glicídios se você tiver que fazer restrição de carboidratos em si para algum público, como, por exemplo, diabético, tá? Mas aí a gente trabalha muito com a porção das frutas. Então, de acordo com a fruta, como ela tem, né, uma composição em glicídios diferente, no momento da tua lista de substituição, você vai ter que a uva, como por exemplo, tem 20% de glicídios na composição, a pessoa só pode consumir de 4 a 5 unidades, não são cachos. Às vezes você coloca 6, são 6 bolinhas. Então essa é a porção. Se for, por exemplo, o abacaxi, pode ser ali em torno, né, de 2 fatias médias. Se for a maçã, é uma unidade, e aí por aí vai, tá? Então a gente trabalha muito com a porção para a gente continuar tendo uma variabilidade de consumo pelos pacientes, mas entendendo que as porções mudam de acordo com a fruta por conta do percentual de glicídio, tá? Então, o valor nutricional, então, de acordo com a parte da planta. Então, de uma forma geral, a gente tem, né, nas frutas e hortaliças um elevado teor de água e micronutrientes, tá? E eles são muito importantes para o nosso metabolismo. Então, a gente tem ali que entender que a biodisponibilidade vai variar de acordo, né, com o tipo de micronutriente, de acordo, né, com, se a gente for pensar até no próprio, né, se for um carotenoides, né, se for um pigmento, não importa. Então, a biodisponibilidade vai variar de acordo com a matriz alimentar e que cada um tem uma ação metabólica específica, bom? Então, de uma forma geral, a gente pode ter uma variabilidade de 2 a 24%, tendo principalmente, né, quais componentes na composição de FLV: arabinose, xilose, rafinose, estaquiose, levulose, frutose, glicose, amido e fibras. De proteínas, não é, né, um grupo de alimentos que tem uma quantidade expressiva de proteínas, mas dentre elas, né, que estão em pequena quantidade, globulinas, peptídeos e aminoácidos livres. E lipídios, a gente também vai ter, de uma forma geral, uma pequena quantidade, tem ali as suas exceções, como eu falei, né, o açaí é um, o abacate é outro, né, que tem um grande aporte de gordura, mas de uma forma geral, não é o macronutriente que é expressivo, né, que é majoritário nesse grupo. Então, quando está presente, a gente tem ali poliinsaturados e fitoesteróis. Compostos bioativos estão presentes nesses componentes, que vão ter ações sistêmicas também em específico. E é de suma importância lembrar que dentro desse grupo a gente tem os fatores antinutricionais. E aí, pessoal, não faz muito sentido, eu gosto de fazer essa ressalva, dos ditos crudíveros. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrijam, porque geralmente eu erro a fala sobre esse grupo. São aqueles que só consomem alimentos crus, tá? São os crutíveros, crudíveros. Qual o grande problema? Por conta desses fatores antinutricionais. Porque acaba reduzindo o valor nutricional dos alimentos. Então, teve uma galera que estava levantando a bandeira, um cara, ele até se formou em nutrição para levantar a bandeira dessa alimentação. A questão é o seguinte: naturalmente a gente tem nesses alimentos, em todos a gente vai ter ali algum fator antinutricional, claro, mas a gente tem, né, nas frutas e hortaliças isso de uma forma bem expressiva. Então a gente tem taninos, fitatos, oxalatos, saponinas, solaninas. Então a gente tem isso presente nos alimentos, naturalmente. Quando você emprega um processo de cocção, você reduz isso. Por quê? Porque esses componentes são termolábeis, ou seja, mesmo, né, em uma baixa temperatura de cocção, você consegue eliminar a sua concentração, né? Elimina a sua efetividade. O problema é que, então eu vou deixar de comer tudo isso cru, vou passar só a comer cozido. Gente, o problema não é o consumo de alimentos in natura dentro da sua dieta. O problema é a sua dieta ser somente em função disso.
Porque os fatores antinutricionais, eles interferem na digestibilidade, absorção e utilização de nutrientes. E aí, se você consome só esses alimentos em alta concentração, você acaba tendo efeitos deletérios à saúde, danosos à tua saúde, que é redução da disponibilidade de aminoácidos essenciais em minerais e podendo até gerar irritação e lesão na mucosa gastrointestinal. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ó, os oxalatos, tá? Que está muito presente no espinafre. Ah, vou fazer uma salada de espinafre. Beleza, só que o oxalato presente no espinafre, ele acaba formando um cristal insolúvel com o cálcio. E aí precipita o cálcio e reduz a disponibilidade do cálcio. Taninos, que tem também nos alimentos, também precipitam proteína. Fitato, que está presente em leguminosas, né, em cereais, mas também tem, né, nas frutas e hortaliças. Formam complexos com proteínas e minerais. Você também o que? Reduz biodisponibilidade. Então, não é para deixar de consumir alimentos in natura, mas você tem que entender que existem fatores ali antinutricionais que vão inviabilizar esse processo absortivo e digestivo, tá? Então, dependendo da patologia que o teu paciente tenha, a gente não libera vegetais crus, nem frutas. A gente não libera. A gente sempre libera o quê? Coccionado. Tá? Para aumentar a biodisponibilidade. Então, aí dentro, né, desses compostos bioativos, só relembrando o que a gente viu lá em alimentos funcionais, a gente tem o beta-caroteno presente, né, na cenoura, na abóbora, ação antioxidante, é um imunomodulador, licopeno, né, o carro-chefe, né, de concentração de licopeno é o tomate, antioxidante, compostos fenólicos, então tem no repolho roxo, brócolis, cebola também, potencial antioxidante, fitoesteróis como a couve de Bruxelas, cebola, tá ali reduzindo o LDL e auxiliando, né, na prevenção do desenvolvimento de alguma doença cardiovascular. Gente, eu só coloquei esse slide sobre frutas e hortaliças da estação para relembrar que quando a gente, né, respeita a sazonalidade, a gente melhora também a resposta, né, sensorial, mas também a composição desse alimento. Então, provavelmente ele vai estar em maior concentração dos compostos, né, que naturalmente tem que estar ali nele, no momento da safra, que ele está na sua etapa ótima de desenvolvimento. Então é legal a gente se reportar à safra e também porque quando o alimento está na safra, geralmente ele está com custo mais baixo, tá? E aí, por fim, a gente começa mesmo, que isso aí eu só estava só relembrando com vocês. A gente começa a aula de hoje, que é a aula de tecnologia de alimentos. De alimentos de origem vegetal, frutas e hortaliças. Então, quando eu coloco aqui para vocês essa contextualização sobre frutas e hortaliças, o que é importante a gente discutir? O seguinte: o Brasil, gente, ele é um grande produtor de nível mundial de frutas e hortaliças. A gente tem na região do sertão uma fruticultura irrigada que praticamente quase tudo que é produzido nessa região é exportado. E é louco isso, né? Porque quando às vezes fala sertão nordestino, as pessoas associam isso com seca e que nada ali cresce, né? Que nada prolifera nem nada. Enfim, mas na verdade tem um setor muito importante ali de fruticultura irrigada que vai para a Europa, né? Vai para exportação. Então, dentre as frutas tropicais e as subtropicais de interesse, a gente tem destaque para manga, foi o que eu coloquei para vocês, mamão, maracujá, abacaxi, banana, goiaba. Então, essas frutas se destacam muito pelo interesse internacional, então é muito exportado. E
As hortaliças de importância, né, tanto para o consumo in natura, né, quanto para processamento, a gente tem alho, cebola, tomate, alface, couve, repolho, agrião. E entendam, aqui a gente consegue ter até um preço mais em conta. Fora daqui, você tem, né, esses produtos, eles têm um valor muito maior, tá? Na Europa, um pé de alface, ele custa caro, tá? Na região da Oceania também, Austrália, tudo muito caro. Então, o consumo, e aí vocês entendam, por que é tão caro? Gente, porque não necessariamente o clima daqueles locais permite o cultivo desses alimentos. Então, como é que a gente faz para conseguir a manutenção das características físico-químicas e sensoriais desse produto? Então, é isso que a gente vai basicamente conversar nesse finzinho da nossa aula, que a gente tem 1 hora aí pela frente. 1 hora não, 55 minutos. Que é sobre a manutenção para a gente ter pós-colheita um produto com uma vida mais prolongada. Então, o consumo desses vegetais frescos tem uma participação muito significativa no mercado externo, né? Em torno de 60% a 70% do total da produção. Ou seja, não é tudo processado e vira conserva, geleia, compota. Então, as pessoas querem ter o consumo do vegetal e da fruta fresca. Então, por conta disso, esse setor de frutas e hortaliças é um dos mais promissores. Gente, isso é porque o seu consumo está crescendo ano a ano. As pessoas estão verificando a necessidade de uma mudança no seu padrão alimentar para ter ali, entre aspas, né, um combate a inúmeras doenças que estão associadas com o consumo de frutas, legumes e verduras, né? Porque se a gente tem deficiência de vitaminas e minerais, a gente tem ali associado com isso doenças cardiovasculares, né? Então você predispõe o seu organismo a uma maior prevalência de doenças. E aí, claro, né, já tem associações também de deficiências de micronutrientes com diabetes, obesidade. Então há uma preocupação. E aí, por conta dessa mudança no padrão alimentar, tanto, né, quando a gente pensa em nível doméstico quanto nível industrial, porque a indústria ela vai se adaptar ao que o consumidor quer. Então, se o consumidor quer um produto mais fresco, ele vai trazer isso. Então, tem crescido, né, muito o mercado de frutas e hortaliças. E aí, havendo a necessidade de profissional capacitado para garantir não somente esses hábitos, né, mais saudáveis e naturais, mas associados com o quê? Com praticidade, conveniência no momento da compra. Os consumidores sempre vão querer isso, né? Praticidade. E aí eu coloquei para vocês essa imagem, olha aqui. O país que está entre os maiores produtores do mundo, o Brasil está em terceiro lugar. 124,3 mil toneladas foi o volume exportado no primeiro bimestre, isso do ano passado, né? 2 milhões de hectares é a área usada em cultivo de frutas no Brasil. 16% é quanto o setor emprega no agronegócio. Gente, é muito louco. Se vocês forem para a região de Curitiba, Cascavel... Curitiba não, falei errado. Paraná, mas se for para a região de Cascavel, próximo ali também a Foz do Iguaçu, gente, é você na estrada, vendo passar o tempo todo caminhão com algum tipo de produto do agronegócio. Porque Paraná é uma área que vive da agricultura, vive da pecuária. Então é muito louco, assim. Eu fui para lá dar uma aula em Cascavel e na estrada é isso, você vê maquinário passando. Então é uma cidade muito rica. Você acha que não tem nada, a gente só vê carrão, que o povo do agronegócio está lá. Então, entrando nas principais técnicas pós-colheita para prolongar a vida de frutas e hortaliças. Gente, se vocês forem perceber aqui nessa foto, eu botei que tem maquinário, mas também tem o quê? Tem a mão, tem colheita manual. Porque é importante a gente prestar atenção que a forma da colheita vai impactar diretamente na qualidade desse produto. E entendam, colheita não melhora o produto.
Deixa eu refazer minha fala, porque eu estava aqui olhando para ver se alguém tinha feito alguma pergunta. Começou a dar uma pipocada aqui. Então, a pós-colheita, gente, ela não vai melhorar o produto. Ela vai fazer o quê? Uma manutenção. O que se precisa tomar muito cuidado é o quê? Durante a colheita, é o pré-colheita e durante a colheita, a forma como isso é feito. Então, as frutas e hortaliças, quando a gente pensa elas in natura, elas são o quê? Altamente perecíveis. E tem vários os problemas que podem estar relacionados com a conservação, que vai desde o momento que ela está sendo colhida, quando se dá ali, inicia, né, uma série de processos que podem influenciar na qualidade desse produto e nas suas consequentes perdas, até mesmo, né, até chegar no consumidor. E aí, por conta disso, gera uma necessidade de cuidado pós-colheita para evitar qualquer tipo de alteração bioquímica, né? A gente quer evitar ao máximo o quê? Um processo acelerado de modificações metabólicas, que vão levar esse produto a ter uma baixa qualidade sensorial, que termina com o processo de senescência, porque a gente vai entender que a fruta, ela tem etapas de crescimento. Ela tem uma curva, né, de crescimento. Então ela tem um processo de crescimento, amadurecimento com a maturação e entra no processo de senescência, que é como se fosse a morte, né, a deterioração desse produto. Então, quando a gente pensa na colheita, a gente tem que pensar que esse produto, que é tão sensível, que é tão perecível, ele tem que ser preservado ao máximo. Então, aumentar a vida útil, gente, é o principal objetivo. Lembrando que 60% a 70% dessa produção eu quero comercializar como? Desse produto em natura. Eu quero estar ele em natura. Quero ele estar natural. Então, a gente precisa empregar, a gente, né, indústria, fisiologistas, né, da área de pós-colheita, tem que empregar o máximo, né, de tecnologia para inviabilizar esse desenvolvimento acelerado. Então, claro que vão ter vários métodos, como o quê? O uso de atmosfera modificada. Então, acondicionamento dessas frutas em algum tipo de filme plástico que vai o quê? Deixar ela completamente, né, não exposta ao oxigênio. Ceras especiais. Então, tem algumas maçãs que ela vem com uma camadinha de cera, né? Então, não é para você comer aquilo, tem que tirar. O uso de refrigeração. Aplicação de cloreto de cálcio. Então, o manuseio pós-colheita, ele está associado a inúmeras técnicas de conservação que vão ser empregadas com a finalidade da gente prolongar a vida útil, né, dessas hortaliças, aumentando, portanto, o período de comercialização. Só que, como eu falei com vocês, a pós-colheita não melhora as características, não melhora as qualidades do produto. Então, o cuidado durante o momento da colheita é fundamental. Claro, gente, que dependendo da matriz alimentar, a gente tem algumas modificações em relação a esse horário da colheita. Então, quando eu for conversar com vocês sobre chá, eu vou falar o seguinte, gente, olha só, chá é o oposto de frutas e hortaliças, onde o momento, né, do horário da colheita é quando não tem o quê? O sol intenso. Eu não quero estar expondo esse meu produto para um horário de colheita onde eu vou estar acelerando a velocidade das reações. Porque se eu colho em sol de meio-dia, o que eu estou fazendo com esse produto? A taxa respiratória dele está elevada. Então ele vai o quê? Ele vai ter uma velocidade muito mais amplificada. Então, se colhe meio-dia, vai chegar no fim da noite, esse produto já pode estar entrando numa etapa de senescência. Gente, isso é muito claro. Eu precisei adquirir banana verde para o meu mestrado, né? Eu trabalhava com isso. Tava muito difícil conseguir comprar banana verde. Fui na Cadeg para tentar adquirir. Quando eu cheguei na Cadeg, eu tive que ir muito cedo, porque o rapaz, quando eu liguei, ele falou assim, não, se você chegar aqui no horário do nosso serviço,
você acha? Eu falei, que horas? 6 horas da manhã? Ele, não, 1 hora da manhã. Aí eu super ia estar em Benfica, 1 hora da manhã para comprar banana verde, né? Mesma coisa que gritar me assalta. Aí eu não fui rezando 6 horas da manhã para encontrar. Quando eu cheguei lá, eles só vendiam caixa de banana. Aí beleza, né? Aí eu tentei, né? Tentei conversar, ninguém quis me ajudar. Eu tive que comprar uma caixa de banana. A gente tem 18 dúzias de banana. E aí eu tinha que pegar aquela banana e ir para a UERJ fazer as análises. Quando eu consegui sair de lá, porque assim, para achar a banana verde não foi tão fácil. Por quê? Porque eles usam gás etileno, que é um hormônio, né? Que acelera a taxa respiratória, acelera a velocidade de maturação. Então, como eles jogam, né, etileno nos frutos, a banana podia estar com a casca verde, mas quando eu apertava, ela já estava amolecida. Então, eu já sabia que o processo, né, de maturação estava acelerado. Então, eu não podia comprar. Então, quando eu consegui sair de lá, era em torno de 10 horas, 11 horas, eu consegui sair de lá bem contente, feliz. Fui para um táxi, caixa de banana lá, cheguei na UERJ. Sem brincadeira, a banana estava verde quando eu botei no táxi. Quando eu cheguei na UERJ, que fica perto de Benfica, praticamente todas as 18 dúzias estavam maduras. Aí, claro, né, eu fiquei arrasada olhando para aquelas bananas e eu não tinha o que fazer. Por quê? Não é que o meu horário de colheita foi inadequado, mas eu não tive como adquirir uma banana que não tivesse recebido o quê? O etileno. Então, a minha banana verde tinha recebido isso daqui, ó, etileno. Além disso, sol do quê? Rio de Janeiro, tava um calor desgraçado. Quando a banana chegou na UERJ, já tinha amadurecido, porque o meu horário foi inadequado. Então, obviamente, deu um caos, porque minha mãe falou que eu não ia levar 18 dúzias de banana para casa, eu tive que ficar dando banana para os outros pela nutrição. Gente, que alguém quer banana, pelo amor de Deus? Tive que me livrar de 18 dúzias e ainda levei para casa 7, né? Então, gente, o horário da colheita, ele vai impactar diretamente nesse processo. Então, no caso da Camellia sinensis, eu quero um aumento da concentração de compostos antioxidantes. Então, por isso que a colheita é bem embaixo de sol de meio-dia, diferente de frutas e hortaliças de uma forma geral, onde a gente vai preconizar um horário de colheita no final do dia, próximo, né, ao entardecer, ou então no raiar, né, do dia, bem cedo, para a gente inviabilizar esse processo acelerado. Então, nesse momento de colheita, a gente quer garantir o quê? Um desenvolvimento desse fruto mais lento. Eu quero gerar um padrão de respiração o quê? Mais lento. Porque o padrão de respiração é o que vai impactar diretamente quando a gente fala de frutas e hortaliças. Padrão de respiração, gente, influencia na colheita, no armazenamento e na perecibilidade dos frutos. Então, padrão de respiração determina o quê? A longevidade. Então, assim, hoje eu estou muito introduzindo o tema, tá bom? Na próxima aula, a gente vai entrar na bioquímica pesada. Estou só batendo papo, introduzindo a temática. Então, padrão de respiração influencia diretamente na longevidade. Então, gente, o princípio básico nesse momento é a gente fazer isso. Garantir um padrão de respiração baixo. Claro que na próxima aula, hoje eu já vou começar a falar algumas coisas, a gente vai conversar sobre frutos climatéricos, não climatéricos e de que forma que isso influencia esse padrão de respiração. Então, qualquer dúvida a gente vai falando, porque eu tô fazendo um bate-papo, tá bom? E aí eu sei que eu também perdi pelo menos meia hora aí com esse negócio da internet, tá? Então eu tô mais tranquila agora, já tô desapegada. Então, o horário da colheita é importante, um ponto ótimo de maturação, porque a gente tem um melhor rendimento, qualidade e características sensoriais.
E claro, se a colheita vai ser manual ou mecânica. Porque, gente, se eu faço uma colheita manual, a gente consegue definir quais frutos vão ser pegos ou não. Então, vai ser pego exatamente o fruto que está o quê? Com um ponto ótimo de maturação. E geralmente você diminui o caso que é de lesão desse fruto. Por isso que, por exemplo, quando você vai numa vinícola, que tem né, aqueles parreirais enormes, gente, uva é colhida à mão. Então, principalmente no Rio Grande do Sul, se alguém foi, se você entra numa vinícola que tem aquelas parreiras lotadas de cachos de uvas, é uma questão muito familiar, né? Junta todo mundo da região, faz a colheita, tem a festa, aí o povo vai para aquela tina, joga tudo, joga a uva lá e pisa, aquela nojeira toda e tal. Porque, né, eu já fico pensando nas micoses, né, nos fungos que estão nas unhas e estão passando para a uva. Aí o povo vai, pisa naquilo, não. É uma questão muito temática. Só para relembrar o processo artesanal. Então, mesmo até nessas pequenas famílias, tem uma produção, tá, um pouquinho mais estruturada de qualquer produto, mas eles colocam que são produtos da colônia. Mas como é um produto artesanal, gente, foi feito de forma manual, geralmente. Então você tem ali uma resistência, um ponto de maturação desse fruto mais preservados do que uma máquina, porque a máquina vai e passa, ela não vai escolher o que está num ponto de maturação ou não. Porque no mesmo, por exemplo, galho, você pode ter um fruto já no estado de maturação adequado e outro não. Então, as etapas do processamento das frutas e hortaliças envolvem mudanças fisiológicas pós-colheita. Então, entenda, os cuidados com a pós-colheita de frutas e hortaliças têm como objetivo o quê? Preservação desses alimentos, assim como a manutenção da sua qualidade por um determinado período de tempo. Acabou. No entanto, galera, a qualidade do alimento somente é atingida com o quê? Com algum tipo de cautela, ou seja, com posturas na pré-colheita ideais. Então, na prática de cultura, adubação, a qualidade da muda, né? Claro, né, que as características daquela planta vão influenciar se ela está com praga, se não está. O clima, a água, qualquer tipo de tratamento fitossanitário. Como eu falei com vocês, uma colheita cuidadosa, né? Um ponto de colheita adequado, o horário que é realizada essa colheita, para não acelerar esse processo, né, de respiração que influencia diretamente a longevidade. Aí lembra de mim, coitada, lá na UERJ, tendo que dar banana para todo mundo, porque a banana amadureceu, não tinha como fazer minha análise. E que nesse momento, pessoal, da pós-colheita, a temperatura, a umidade relativa, o armazenamento e o transporte também vão influenciar. Então isso acontece muito, tipo, café é um fruto muito sensível. Então quando ele é colhido, automaticamente ele já tem que começar o processo de beneficiamento. Senão você pode ter ali uma fermentação indesejada. É abacate, então o abacate, Tainá, o que ocorre com o abacate? Ele é igual a banana. O abacate é um fruto climatérico, então você colhe ele verde porque ele é muito sensível. Então você colhe ele verde para durante o transporte, armazenamento, né? Durante a pós-colheita e acontecendo esse processo de maturação. Mas o que é o ideal? Que você tente retardar esse amadurecimento. Porque se a gente for pensar no mamão, manga, abacate, banana, pera, eles são frutos o quê? Sensíveis, não é? Então eles são frutos muito sensíveis quando eles já estão no estágio de maturação ideal para consumo. Então você colhe verde e você deixa esse processo de amadurecimento depois. A ideia é o quê? A gente retardar o máximo possível. E esses frutos, eles são ditos climatéricos porque a secreção de etileno continua alta após eles serem separados da planta, né, onde eles estavam, da árvore onde estavam. Os frutos não climatéricos, eles não têm uma taxa respiratória alta depois que eles são colhidos. Por quê? Porque a secreção de etileno vai abaixando, a taxa respiratória é muito mais baixa, então ele não tem esse amadurecimento, né,
pós-colheita. Então, você colhe quando está maduro. Então, é importante a gente entender esse padrão de desenvolvimento e fisiologia dos frutos, porque permite a gente entender a manipulação e armazenamento de maneira adequada. Então, a gente tem que compreender, entender o padrão de desenvolvimento e a fisiologia do fruto, para a gente conseguir ter uma tomada de decisão adequada para manipulação, armazenamento desses alimentos aqui, que são as frutas, né? Mas também isso vale para as hortaliças, ok? Então a gente tem que entender essa taxa respiratória. Porque se a gente entende isso, a gente consegue aumentar o que? A shelf life. Eu consigo aumentar o período de conservação. E aí com isso eu mantenho a qualidade. Porque o padrão de respiração dos frutos influencia na perecibilidade deles. Por isso que eu falei que influencia o quê? Na longevidade. Então, a maturação é o estágio máximo de desenvolvimento da fruta. É o momento em que ela dispõe de todos os elementos necessários para o seu amadurecimento. Então, eu vou fazer aqui um esqueminha para vocês. Eu vou desenhar, que é sobre maturidade. Claro que vocês não têm que ficar decorando esse trem, mas é só para vocês entenderem como é que ocorre esse processo de maturação. Então, deixa eu só fazer aqui rapidinho. Deixa eu botar um esqueminha aqui antes para vocês terem. Peraí. Então, pessoal, tecnologia de frutas, legumes e verduras, né? FLV, que é a mesma coisa que frutas e hortaliças. Então, entendam, a gente precisa controlar esse padrão de respiração, essa taxa respiratória que influencia a perecibilidade dos alimentos. Eu vou até discutir com vocês na próxima aula, que tem até alguns artigos que falam, né? Será que esses conceitos não têm que ser extintos, climatéricos, né, e não climatéricos? Então, a gente vai entrar ainda num debate sobre isso. Mas, de uma forma geral, isso ainda aparece muito na literatura, por isso que é importante a gente colocar, tá? Mas na tecnologia de frutas, legumes e verduras, entendam, quando eu estava falando com vocês de tecnologia, até em pescados, né? Lembra, a gente conversou muito sobre a manutenção desse pescado in natura. Então, quando a gente fala de tecnologia, é o emprego de processos para a gente conseguir aumentar a vida de prateleira. Não necessariamente, quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de modificação desse meu alimento. Então, na tecnologia de frutas, legumes e verduras, a gente pode ter o desenvolvimento de novos produtos alimentícios, como conservas, geleias, doces em pasta, como a gente também vai empregar tecnologia para a gente ter uma conservação desse alimento no seu estado natural, que é in natura. Então, quando a gente fala desse alimento, como é que ocorre, né, desses, né, na verdade, como é que ocorre, de uma forma geral, o crescimento deles e desenvolvimento, assim, ó. Então, essa aqui é uma curva que é em função do tempo, né, o que está sendo formado aqui, formação desse fruto. Então, o fruto começa, gente, com o crescimento dele. Ou seja, ele está pequenininho, você começa a ver ele o quê? Ele vai aumentando, né? De tamanho. É o crescimento. Depois, ele já começa num outro estágio, né? Maturação. Só que entendam, muitas das vezes, os processos bioquímicos, isso tanto no homem, né, quanto nos alimentos, eles são concomitantes. Então, a gente vê o produto verde crescendo, só verde. E depois você vê o produto que está ficando o quê? Maduro e crescendo ao mesmo tempo. Ou seja, o crescimento, ele começa, né, em um dado momento, a estar associado a um processo de maturação. Então, nesse processo de maturação, que a gente tem ali um equilíbrio.
né? Você começa a entrar no equilíbrio entre síntese e catabolismo, porque o produto vai crescendo, amadurecendo, e aí de repente ele para de crescer e você começa a ter o quê? Um equilíbrio entre síntese e catabolismo. Eu poderia falar anabolismo e catabolismo, tá? Nesse momento da maturação, a gente vai ter, depois, concomitante à maturação, o processo de amadurecimento. Gente, o amadurecimento, ele faz parte da maturação, tá? É que o amadurecimento são os processos, né? São séries de processos que vão ocorrer no final da maturação, tá? São mudanças na composição, na coloração, na textura, sabor, no aroma desse alimento. Então, o amadurecimento são processos que ocorrem no final da maturação. Então, o amadurecimento é uma etapa da maturação, ok? Mas ocorre no final. Então, são esses processos que a gente vai ter ali para estabelecer, né, a composição, coloração, textura, sabor e aroma do alimento. Então, a gente pode falar que a maturação e o amadurecimento, né, de uma forma geral, é nesse momento que a gente tem a definição do peso, do tamanho, né? Peso, tamanho, textura e sabor desse alimento. Que a gente está nesse equilíbrio, né, de síntese e catabolismo, e a gente tem ali a formação, né, com essas reações bioquímicas, tendo, portanto, o estabelecimento de coloração, textura, sabor e aroma do alimento. No final, né, do amadurecimento, a gente já tem o quê? Concomitante, né? Lembrando que essas etapas meio que existem um momento de sobreposição, que aí foi o que a Tainá falou, caramba, o abacate, né? Ou tá verde ou tá maduro. É porque, o que acontece, Tainá? A taxa de respiração do abacate é muito intensa, porque ele é um fruto climatérico. Então, essas etapas aqui que eu tô botando para vocês, tá vendo? Parece longa, né? Nossa, maturação tão prolongado, amadurecimento tão prolongado. Acaba sendo muito rápido no abacate, então a gente não consegue medir isso tão bem. Tanto que no final do amadurecimento, que é essa etapa, né, da maturação, a gente já começa a ter o quê? Concomitante a senescência. A senescência, gente, é quando tem já o predomínio do catabolismo. Então é nesse momento que começa a acontecer degradação de compostos. Eu tenho degradação de compostos orgânicos, inicia, portanto, o envelhecimento desse alimento e a morte. Estragou. Então, esse daqui, gente, é um gráfico, né, padrão de crescimento e desenvolvimento de frutas e hortaliças. Mas aí entendam, a gente consegue prolongar algumas etapas de acordo com a tecnologia que a gente pode estar utilizando ali. Como eu falei para vocês, pode ser uma atmosfera modificada, pode ser uma refrigeração. Então, o que a gente vai fazer para conseguir controlar esse crescimento e desenvolvimento? Entendendo que quando a gente tem frutos climatéricos,
A taxa respiratória faz com que essas etapas sejam o quê? Muito rápidas. Né? Quanto maior a respiração do fruto, padrão respiratório, mais rápido ele vai conseguir se desenvolver, entrar na maturação. Tanto que se eu compro, por exemplo, um abacate verde e eu tenho uma banana madura, o que as pessoas falam? Deixa perto para madurar mais rápido, porque a banana já está madura, então ela está o quê? Está secretando etileno pra caramba. Eu deixo ela perto do mamão, que é um fruto climatérico, que na presença do etileno, que é o hormônio, né, do crescimento nos frutos, faz com que a taxa respiratória aumente desse fruto. Consequentemente, se o padrão de respiração aumenta, eu acelero ali o desenvolvimento, acelero o amadurecimento desse fruto. Ah, Carol, mas eu vejo gente que fala assim, abafa no jornal e coloca no forno. Por quê, gente? O abacate verde, abafei. Se eu abafei, o que eu fiz com a temperatura? Aumentei. Se eu aumento a temperatura, eu faço o quê? Eu estou acelerando as reações de secreção do hormônio etileno e aumentando o quê? O padrão respiratório. Então, é por conta disso, o fruto o quê? Vai amadurecer. Eu estou acelerando o desenvolvimento dessa fruta. Por isso que a gente tem que entender muito temperatura. Por isso que eu falei, gente, o horário da colheita é fundamental. Que horário que vai ser colhido esse fruto? Se for em sol de meio-dia, galera, vai estragar muito rápido. Dependendo do fruto, estraga muito rápido. Então é o quê? Entardecer ou bem cedo. Para você não deixar esse fruto exposto a uma alta temperatura, porque senão a gente acelera essas etapas de crescimento, tá? Então, vou botar aqui outro esqueminha para vocês. A gente vai no quadro, a gente vai conversando sobre alguns pontos importantes. Então, o que acontece aqui? Se a gente fala de tecnologia de FLV, a conservação desse alimento vai ter influência direta, né? Do transporte. Vai ser de longa distância, né? Vão ser por longos trajetos. Consumo, né? Em qualquer período do ano, é o que se espera. Qualquer. Que junto é qualquer, tá, gente? Qualquer período do ano. Então, a conservação do alimento ela é impactada pelo transporte. Então, se a gente pensa, né, que eu tenho que estar ofertando aqui no Rio de Janeiro, o pessoal com açaí, que é um fruto do norte, eu tenho que pensar no transporte. Entender que as pessoas não querem mais contar com sazonalidade, elas querem ter o consumo daquele produto em qualquer período do ano. Que se quer uma utilização mais eficiente. Uma melhor qualidade sanitária. E ainda querem um produto que tenha o quê? Um valor agregado. Então, a conservação de um alimento, ela é influenciada por esses aspectos. Mas entendam, gente, nenhum método ele vai ser eficiente em um produto de qualidade inferior, que eu estava conversando com vocês. Então, por mais que a gente entenda que a conservação do alimento, né, ela tem uma relação com o transporte, com esse consumo, né, que não vai estar relacionado com sazonalidade, que querem uma utilização mais eficiente, uma melhor qualidade sanitária desse produto que tenha valor agregado, nenhum método vai ser eficiente se o meu produto tiver o quê? Qualidade inferior.
Então, se a gente ignora o que eu mostrei para vocês antes, né? Aquela curva de crescimento e desenvolvimento, não vai ser estabelecidos os cuidados. Não serão, né, estabelecidos os cuidados pós-colheita. Porque para a conservação do produto, eu não tenho só que prestar atenção no transporte, na qualidade higiênico-sanitária. É importante? É fundamental? Sim. Para a conservação desse alimento, mas os cuidados pós-colheita também. Portanto, quais são os nossos cuidados? Cuidados pós-colheita. Com temperatura. E aí, quando eu falar em temperatura, o que vocês têm que lembrar? Taxa de respiração. Temperatura, umidade, armazenamento e transporte. E esses cuidados, gente, pós-colheita, são até a mesa do consumidor. Então, em todo esse ciclo produtivo, pós-colheita, a gente tem que pensar. E aí isso é um grande problema, sabe por quê? Quando as pessoas falam assim, é porque tem que se consumir orgânicos. Gente, se o orgânico ele não teve o uso de defensivo agrícola, ele está mais pré-disponível, às vezes é um processo de deterioração, vetores e pragas podem ter lesionado. Então a gente tem que pensar numa logística, quando eu digo a gente, são todos os envolvidos nesse sistema, né, de consumo de orgânicos. A gente tem que conseguir estreitar um pouco nessa rede do pequeno produtor com o consumidor. Se tiver muito atravessador, fica mais complicado essa acessibilidade e acaba ficando um produto muito mais caro. Então, esses cuidados pós-colheita, pensando nessas variáveis, eles têm como objetivo a preservação e a manutenção da qualidade. Então, gente, a qualidade ela vai ser atingida no momento, né, como eu falei com vocês lá da pré-colheita, com todas aquelas preocupações que eu conversei já, a agricultura, o manejo de forma geral, né, a qualidade da muda, etc. E a colheita do produto, que a gente tem que tomar cuidado com o horário da colheita, colheita cuidadosa e o ponto da colheita. Ou seja, a gente vai estar prestando atenção em não lesionar o produto, colher num horário adequado para a gente não estar predispondo o nosso alimento para uma taxa respiratória elevada, não quer acelerar as reações físico-químicas e microbiológicas. E só pegando o produto que está o quê? Com o estágio de maturação adequado. Então, assim, eu estou massificando vocês um pouco, porque na próxima aula, quando eu começar a entrar em frutos climatéricos e não climatéricos, você já tem que estar um pouquinho no coração, tá? Você não pode ficar nenhum tipo assim de mistério em relação a esses processos, bom? Então, considerando isso, o conhecimento sobre o padrão de desenvolvimento e fisiologia dos frutos vamos lá, então, conhecimento sobre o padrão de desenvolvimento e fisiologia dos frutos
vão permitir a manipulação e armazenamento. Gente, quem puder, já escreve isso aqui no caderno para não esquecer. Então, conhecimento sobre o padrão de desenvolvimento e fisiologia dos frutos vai permitir a manipulação e armazenamento de maneira adequada. Então, por conta disso, a gente aumenta o quê? Vida de prateleira. E o padrão de respiração dos frutos vai influenciar o quê? Na colheita, no armazenamento e na perecibilidade dos frutos. Aonde? Na longevidade. E entendendo que a maturação é o estágio máximo de desenvolvimento da fruta e que a gente tem ali todos os elementos necessários para o seu amadurecimento, que são aquela série, né, de processos que vão ocorrer no final da maturação, garantindo, portanto, a definição de textura, sabor, aroma, coloração e composição. E aí, dentro desse contexto, a gente não pode parar de se questionar o que é maturidade fisiológica versus maturidade comercial. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, porque na próxima aula a gente vai discutir maturidade comercial e maturidade fisiológica. Então, deixa eu continuar aqui a aula de hoje, que a gente não acabou. Mas o que diferencia? O que é uma maturidade comercial de uma maturidade fisiológica? E quais frutos será que é colhido como maturidade comercial e maturidade fisiológica? Então, eu já adianto, gente, olha só, a maturidade comercial é o fruto que foi colhido, ele está apto para ser comercializado e consumido. A maturidade fisiológica foi quando ele atingiu o seu estágio máximo de desenvolvimento da fruta. Mas será que ele já está com maturidade comercial? Será que é a mesma coisa? Então, maturidade é o estágio máximo de desenvolvimento da fruta, momento em que ele dispõe de todos os elementos necessários para o seu amadurecimento. Mas maturação ainda não é o quê? Amadurecimento, não necessariamente, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Eu já quero só lançar hoje os conceitos, que eu já dei uma massificada em vocês sobre pós-colheita, colheita, nananã. Dei uma cansada em vocês. E aí agora a gente volta, né, a falar dessas mudanças fisiológicas pós-colheita. Então, gente, os frutos climatéricos são colhidos ainda verdes e eles vão apresentar o quê? Essa taxa respiratória mais elevada, que tem relação direta com o etileno. Então, o etileno, ele é responsável por esse amadurecimento acelerado e ele consegue ser secretado por esses frutos, mesmo em separado, né? Mesmo quando ele é afastado ali da planta-mãe. Então, quando o etileno ele passou a ser identificado como um hormônio do crescimento, um hormônio do amadurecimento, acabou, né, não tendo uma discussão tão ampla, né? Mas o comportamento do etileno durante a pós-colheita foi incorporado de uma forma, né, a esse conceito dos frutos climatéricos. Por isso que a gente ainda vai retornar para esse debate, né, se está certo ou não. Porque geralmente os frutos climatéricos, eles são colhidos ainda verdes para facilitar o manuseio e ampliar o tempo de conservação, né? Já que normalmente as taxas respiratórias vão continuar o quê? Elevadas pós-colheita. Então, o processo, né, de amadurecimento vai ocorrer o quê? Longe do fruto. Desculpa, o fruto separado da planta-mãe. Mas uma complementação foi inserida, né, nesse processo desse conceito inicial desses frutos climatéricos. Né? Então, são frutos que amadurecem mesmo depois de colhidos. Por isso que ficou, gente, dessa forma geral, né? Esse conceito inicial de frutos climatéricos, que foi o que eu pontuei aí para vocês. E os frutos não climatéricos são os que não apresentam aumentos na taxa respiratória e na produção de etileno,
Então, dessa forma, a respiração desses frutos geralmente apresenta o quê? Um decréscimo gradual durante o amadurecimento. Ou seja, eles só podem ser colhidos quando eles já têm todas as características adequadas ao seu consumo. Ou seja, frutos não climatéricos têm que ter maturidade comercial. Frutos climatéricos podem ter maturidade fisiológica. Então, são exemplos, né, de frutos não climatéricos: o limão, a laranja, né, o morango. Então, você colhe o morango e você coloca ele para venda. Bom? E aí eu vou conversar com você para não, mas eu já vi morango que está verde. Ali, gente, é uma questão do pigmento, não quer dizer que ele não está maduro. Bom? Então, vou mostrar aqui as curvas de crescimento, que a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre elas. Então, gente, amadurecimento dos frutos. Frutos climatéricos e não climatéricos, eles vão ter o quê? Um comportamento distinto. Isso tudo vinculado ao padrão de respiração. Então, qual é o princípio básico da conservação de frutas e hortaliças? É o controle da respiração. Por isso que tem aqui escrito grandão nesse gráfico. Taxa o quê? Respiratória. Tá aqui, ó. Taxa respiratória grandão. Então, as alterações que são associadas ao amadurecimento são atribuídas, né, a quê? A essa energia que vem da atividade respiratória desses alimentos. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais intensa a respiração, maior e mais rápida vai ser a mudança nesse alimento. Ou seja, maior e mais rápida vai ser o quê? A sua maturação. Então, a intensidade respiratória das hortaliças e frutas é influenciada por principalmente 3 variáveis: temperatura, que aí vocês já sabiam isso, que eu já falei, composição atmosférica e, por último, produção do etileno, que eu também já falei. Gente, se eu estiver sendo muito redundante, vocês já tiverem entendido isso, me fala, porque eu vou reto toda a vida. Porque quando eu já dei aula disso, a galera dá uma bugada. Por isso que eu tô indo com mais calma, e repetindo e voltando, tá? Sendo até um pouco prolixa, talvez, tá bom? Então, olha só. Se já tiver tudo ok, me avisa que eu meto bala, tá bom? Temperatura, então, é considerada o quê? O maior fator de controle da respiração. E, claro, transpiração, né? Porque sempre quando tem respiração, tem a transpiração. E auxilia nesse controle do metabolismo do vegetal. Porque à medida em que a gente abaixa a temperatura, a gente consegue diminuir o metabolismo desse alimento. Né? E, claro que, obviamente, né, qualquer tipo de alteração bioquímica. Então, se eu abaixo a temperatura, eu consigo o quê? Controlar. Produção de etileno, que é a mesma coisa, né? Se a gente for utilizar a fórmula química, é C2H4, né? Esse aqui é o etileno. Ai, botei errado aqui. Esse aqui é eno. Peraí, tem que apagar. Etileno, se é eno, tem uma dupla ligação. Então tem que apagar aqui. Pronto. C2H4, tá? Então, gente, ele é um composto orgânico considerado que o hormônio de maturação e envelhecimento dos vegetais. Por isso que já tem o etileno, que ele é vendido líquido. Então, se vocês forem na Cadeg, no Ceasa, os frutos geralmente estão aonde? Numa câmara de refrigeração e tem uma bombinha, como se fosse essas bombas de dar cheirinho no ambiente, só que fica jogando etileno de tempos em tempos. Ou seja, eles estão controlando a temperatura para também não ter
um processo de maturação muito acelerado. Então, baixou a temperatura, refrigeração e jogando etileno no ambiente, que é esse hormônio do desenvolvimento, tá? E composição atmosférica também vai influenciar. Por quê? Porque a redução nos níveis de oxigênio, e quando a gente aumenta os níveis de CO2, que é o dióxido de carbono, a gente consegue diminuir também a taxa respiratória dos frutos. Então, qual é a grande questão? Que a maioria dos frutos não suportam níveis de oxigênio abaixo de 2%. Então aí, ó, quem quer coloca uma caveira, isso é importante. A gente pode controlar a atmosfera, só que qual é o grande problema? Os frutos não suportam um percentual de oxigênio abaixo de 2%. Se a gente faz uma modificação da atmosfera para aumentar a conservação desses produtos e esquece de controlar, né, bem esse percentual de O2 e CO2, se o O2 estiver abaixo, gente, dessa taxa que eu botei ali, 2%, começa a acontecer o quê? Respiração anaeróbica. E aí, por conta disso, tem produção de álcool etílico e modificação no odor e no sabor desse fruto. Ocorre uma fermentação o quê? Indesejável. E níveis de CO2 acima de 10%, concentração acima de 10%, começa a acontecer também acúmulo de produtos resultantes de um processo fermentativo. Então, não pode ter um percentual de O2 abaixo de 2 e CO2 acima de 10%, tá? Então, os frutos climatéricos são aqueles que, no final do período de maturação, eles apresentam um aumento, né, marcante na taxa respiratória, que é provocado pelo aumento na produção de etileno. Então, olha para cá. Vou marcar onde vocês têm que olhar. Aqui, ó. Olha para esse daqui, para esse gráfico. Tá vendo? É um gráfico que é a relação da taxa respiratória ao longo do tempo. Então, a curva A, o ponto A, é o momento que? Pré-climatérico. O ponto B é do pico climatérico e o C, o pós-climatérico. Né? Então, olha aqui. Sempre depois que esse fruto é retirado da planta-mãe, tem esse pico climatérico. Vendo? E na presença do etileno, então olha só, isso aqui é a curva natural que ocorre, tá vendo? Ó, é a pretinha. Então tem uma queda, né, nessa taxa respiratória um pouco. Ocorreu a colheita, vai acontecer esse pico, né? Então o pico das taxas respiratórias nos frutos climatéricos ocorre no momento da maturidade fisiológica. Então, esse pico é na maturidade fisiológica. Então, isso vai acontecer. Ocorreu a maturidade fisiológica, tem essa secreção, né? Tem esse pico de aumento nesse padrão respiratório. Na presença do etileno, né? Tá vendo aqui? Se eu for colocar um etileno no meio, aqui, ó. Olha como o etileno se comporta, gente, em relação à taxa respiratória. O pretinho é a taxa respiratória, o etileno é a curva azul. Então, olha como o etileno se comporta. Ele também está baixo, e aí no momento do pico climatérico, onde foi a taxa de etileno? Aumentou. Ou seja, a concentração de etileno aumenta nesse momento do pico climatérico, que é o momento da maturidade fisiológica. E automaticamente é quando a curva faz o quê? Dá um salto também. Por quê? Porque o etileno que fez ocorrer um aumento nessa taxa respiratória. Ficou confuso? Se ficou confuso, eu repito, não há problema.
Então, ó, o etileno é o quê? É que eu estou introduzindo a temática hoje. A gente vai dar uma, não vou dizer piorada, mas eu vou dar uma aprofundada na próxima aula. Então, ó, o etileno é um fito-hormônio. O que é fito-hormônio? Porque é um hormônio produzido por plantas, fito. Tá? Então, ele regula a maturação de frutos climatéricos. Então, ele é um gás que vai o quê? Se difundir a partir das células dos tecidos dos frutos e consegue afetar até o quê? Vai para o portal sim. Eu já tinha colocado, Tati, não sei por que não entrou. Então, ela vai o quê? Vai se... consegue até afetar, como é um gás, né? Afeta até outros frutos ao redor. Não, tranquilo, não, vai sim, tô gravando bonitinho. E o slide vai com certeza. Beijinhos. Eu ainda tenho... Ah, é medir 40, não acredito. Pô, não acredito. Agora no ápice do etileno. Então, olha só, gente. Então, só pra gente fechar, né? Então, na próxima aula eu vou entrar na parte mais densa desse conteúdo. Então, eu vou falar do etileno, vou falar do seu papel no amadurecimento dos frutos de forma mais intensa, ok? Então, aqui eu tô fazendo só uma explanação geralzona. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o etileno, ele impacta na curva da taxa respiratória, que é essa curva preta. Então, olha só os frutos não climatéricos. Eles apresentam um declínio lento, tá? E constante da taxa respiratória. Olha aqui, ó. Vendo? Ocorre um declínio lento e constante. Isso se permanece até após a colheita, né? Então, você tem ali, ó, frutos não climatéricos são aqueles que apresentam um declínio lento e constante da sua taxa respiratória após a colheita. Então, independentemente do estágio de amadurecimento em que eles foram colhidos, tá? Porque eles produzem baixas quantidades de etileno. Então, frutos desse grupo, sim, você pode falar, quanto maior a respiração do seu fruto, maior etileno. Pode. Então, eles produzem frutos desse grupo, né, dos não climatéricos, eles podem ser colhidos antes da sua maturação. Então, tipo, ele não pode ser colhido, né? Então, assim, se você colher, é porque eu não gosto de falar não pode, né? Mas vamos lá. Vocês podem colher, mas entendendo que se vocês colherem eles verdes, é porque vocês querem produzir algum produto com ele verde, tá? É que, não pode, parece que eu só posso colher o fruto maduro. Não. Se eu quiser fazer o uso de um produto verde, é uma questão de escolha, certo? Mas entendam que se vocês colherem o fruto não climatérico antes de atingirem a sua maturação, após a colheita, eles não vão amadurecer. Eles vão entrar num processo de senescência. Porque eles só conseguem amadurecer quando eles estão o quê? Na planta mãe. Então aqui, ó, após a colheita, o que acontece? É uma redução da taxa respiratória, é um declínio lento e é acompanhado, gente, a uma baixa concentração de etileno. Agora, os frutos climatéricos, após a colheita, ocorre, né, um declínio lento da taxa respiratória, mas no momento da maturidade fisiológica tem o quê? Um pico de etileno que gera o quê? Um pico nessa taxa respiratória. Então, esse fruto, ele continua o quê? Amadurecendo. Exatamente, vai depender do produto final. É que nos livros, né, de tecnologia de frutas e hortaliças, isso fica muito escrito isso. Você não pode colher o fruto não climatérico. Gente, né? Aí eu tô botando o mundo numa caixa. Eu vou falar que a gente só pode consumir o fruto de um jeito X. Eu acho que é dependendo do que eu quero. Então, a forma usual de consumir tomate é tomate maduro, mas a gente consome tomate verde. Né? Não é à toa que tem lá o filme, né? Tomates verdes fritos. É da minha época. Então, assim, depende do teu objetivo. Exatamente, eu acho que depende do produto final. A gente só tem que entender que se você faz isso com fruto não climatérico, ele não vai amadurecer, ele vai entrar em senescência. Então, as alterações indesejáveis que ocorrem na pós-colheita vão prejudicar a qualidade desse alimento. Né? E isso pode ser resultante desse metabolismo respiratório, da ação do etileno e, claro, né,
de qualquer tipo de injúria física, algum dano mecânico, né, que vão influenciar esse produto final. Mas a gente tem que entender esses problemas, né, que estão acontecendo vinculado à taxa respiratória, que pode gerar uma perda, um desperdício muito grande na pós-colheita. Gente, vocês terem noção, a gente tem uma perda de 10 a 60% do total produzido no nosso país, quando a gente fala de frutas e hortaliças. Se a gente vai na CADEG, se eu não me engano, o último dado que eu tinha visto é que por dia, a gente tem uma perda de 10 toneladas na CADEG. CADEG e Ceasa, né? Não os dois somados, tá? Individualmente. Então, assim, é uma perda absurda. É muita coisa. Então, isso por conta não somente de questões microbiológicas, mas por alterações fisiológicas por conta de uma maturação irregular. Então, aí você vai ter um aroma indesejável, vai ter um processo de senescência, que é essa morte das células, que aí você acaba afetando, né, esse tecido, essa polpa desse produto. Então, é igual quando você pega aquela maçã e parte da polpa já tá, tipo, marrom, né, escura, né, e tudo mais. Ali já é um processo de senescência. Então, o consumidor não quer aquilo, tá? Então, só pra gente terminar, então aqui, gente, esse outro gráfico é a mesma coisa, tá? Nesse aqui, frutos climatéricos e não climatéricos. Só mostrando a taxa respiratória em função dos frutos, que claro que a gente tem frutos, o comportamento da curva, você sempre vai ter um pico, né, climatérico. Só que, claro, alguns alimentos têm um pico mais intenso que outros, tem uma taxa respiratória mais intensa que outros. A gente não pode pegar todos os frutos climatéricos e achar que o comportamento é igual. Então a gente tem ali, né, a maçã, ela é um fruto climatérico, mas ela tem um comportamento não tão intenso como a manga, por exemplo, tá? E dos frutos não climatéricos, a gente também tem essa questão desse declínio lento da taxa respiratória, mas entendendo que alguns alimentos vão ter o quê? Não tem um declínio. Tem uma taxa respiratória baixa, contínua, como o limão, ou o abacaxi, que tem uma taxa respiratória um pouco mais alta, é contínua, não tem um declínio. Por isso que o abacaxi, ele o quê? Estraga mais rápido, se deteriora mais rápido que o limão. Porque tem ali sim uma taxa respiratória um pouquinho mais elevada. É contínua, não tem um pico, mas está ali presente, tá? E aí eu vou liberar para vocês que na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessas mudanças fisiológicas pós-colheita, né? Então a gente vai conversar um pouco mais sobre o etileno, né, e o seu papel no amadurecimento dos frutos. E aí a gente vai entrar nesses. Como é que a gente consegue controlar? Então, o controlador por bloqueadores de etileno é uma opção, por aplicação de cloreto de cálcio, né, que tem muitas pesquisas sobre isso. E claro, né, coberturas e filmes, que é uma possibilidade, que pode ser, né, tanto uma cobertura comestível como não. Então a gente tem essas questões dentro desse controle. E aí a gente vai falar também dos controles clássicos, né? Que é por refrigeração, que a gente já conversou. Eu acho que, tipo, claro que para outros é insumos, mas eu acho que quando a gente tem um entendimento geral da refrigeração, a gente consegue fazer essa melhor associação, né? Aí eu tive que